Amados irmãos, que a paz seja convosco. Vamos estudar sobre o nome de Jesus para salvação. Em Atos 4, 11 e 12 diz: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Somente em Jesus e na fé no seu nome nós temos a salvação, nós temos a vida eterna. Caso alguém rejeite o nome de Jesus, está rejeitando a salvação, porque para sermos salvos dos nossos pecados temos que aceitar Cristo e temos que ter fé. Louvado seja Deus. O nome de Jesus para remissão dos pecados. Assim diz Lucas 24, 46 e 47. E disse-lhes: Assim está escrito e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus, após a sua ressurreição, ele instrui os apóstolos para que eles estivessem preparados para a missão de pregar o evangelho do reino de Deus. E assim Jesus manda pregar em seu nome o arrependimento e a remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados. É somente no nome de Jesus que nós temos o perdão dos pecados. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o nosso Redentor. Louvado seja o eterno Deus. Atos 10, 38 e 43 diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Para receber o perdão dos pecados, é necessário crer em Jesus e invocar o seu nome no batismo. Caso haja a rejeição do nome de Jesus, não existe salvação. Ninguém é salvo se não crer no Filho de Deus. Para ser salvo tem que crer em Jesus. E Mateus 28, 19, vamos ler: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como lemos, Jesus mandou pregar em seu nome o arrependimento e a remissão dos pecados. E todos os profetas dão testemunho de que pelo nome de Jesus, todo aquele que crê recebe perdão ou remissão dos pecados. E quanto Mateus 28, 19, a maioria da cristandade batiza na fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quase todos aceitam esse tipo de batismo. E como lemos, é no nome de Jesus que somos perdoados. Vamos entender. A fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Mateus 28, 19 não invoca nenhum nome. Ou seja, Mateus 28, 19 usa títulos. Usa Pai, Filho e Espírito Santo. Não faz invocação de nenhum nome. E vale ressaltar que o Espírito Santo não é uma pessoa. Esse batismo é na Trindade. A maioria da cristandade batiza na fórmula de Mateus 28, 19, pois crê em uma Trindade. Crê que na divindade existem três pessoas distintas em um só Deus. E ainda creem que o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma pessoa e nem tampouco é Deus.
O Espírito Santo é o poder de Deus, é a força ativa de Deus. Portanto, temos que entender que o batismo é feito em nome de Jesus. Pois, você já orou, fez uma cura, expulsou um espírito, deu graças a Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você é ensinado a fazer orações em nome de Jesus. Uma cura, você invoca o nome de Jesus. Você vai expulsar um espírito, usa o nome de Jesus. Dá graças a Deus em nome de Jesus. E por que somente o batismo não usa o nome de Jesus? Porque não é usado o nome do Senhor Jesus Cristo no ato batismal. Você faz todas essas coisas em nome de Jesus, mas no batismo usa o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como eu disse, que não são nomes, são títulos. Cabe a nós examinarmos as Escrituras para não sermos presa de homens, pois nós usamos o nome de Jesus porque é o único para a salvação. João 5,43 diz: Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Jesus, ele veio em nome do Pai. Então, cabe a nós crermos em Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Para mim chegar até o Pai, eu tenho que crer em Cristo. Ele é o caminho que me leva ao Pai. João 14,26 diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Consolador, o Espírito Santo, nós recebemos quando nós cremos em Jesus. Ele é enviado em nome de Jesus. O Espírito Santo é o poder de Deus. Ou seja, essa unção o cristão recebe quando ele é batizado em nome de Jesus. Como diz João 5,43, Jesus ele veio em nome do Pai. E o Pai ele envia o Consolador, que é o seu Espírito, quando somos batizados em nome de Jesus. Batismo em nome de Jesus. Os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Não encontramos nas Escrituras nenhuma referência de um batismo feito na fórmula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você vai confirmar nas Escrituras. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O batismo, ele é muito importante. Não podemos negar o batismo, não podemos invalidar o batismo, pois Jesus ele fala: quem crê e for batizado será salvo. Primeiro, o homem tem que crer, e após ele crer, ele tem que ser batizado. E sendo batizado, ele torna-se salvo. E como eu disse, para o homem ser salvo, tem que crer em Jesus, tem que crer no seu nome. Atos 2,38 diz: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Os apóstolos, reunidos no dia de Pentecoste, eles foram cheios do Espírito Santo, pois eles aguardavam esta promessa, como o Senhor Jesus Cristo falou, para eles esperarem em Jerusalém para receber do alto poder, e eles esperaram e cumpriu-se essa promessa. E ele, cheio do Espírito Santo, o apóstolo Pedro começou a pregar para os judeus ali presentes a respeito de Cristo, a qual eles tinham crucificado. E eles se arrependeram e perguntaram: o que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependei-vos. O primeiro passo é o arrependimento. E em segundo,
é necessário ser batizado em nome de Jesus Cristo. E naquele dia foram batizadas quase 3.000 almas. O primeiro batismo foi em nome de Jesus. Atos 8:12. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Filipe anunciava o reino de Deus em Samaria, como o Senhor Jesus falou, para eles pregarem em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E assim Pedro anunciou, também Filipe anunciava o reino de Deus e anunciava o nome de Jesus Cristo. E se batizavam tanto homens como mulheres. Outro batismo feito em nome de Jesus. Atos 10, 47 e 48. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados este que também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fosse batizado em nome do Senhor? Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Cornélio, ele foi o primeiro gentil a entrar na igreja de Deus. E os que estavam com ele foram batizados em nome de Jesus, assim como está escrito. Então, até os gentios foram batizados em nome de Jesus. E não encontramos nenhuma referência de batismo feito na fórmula de Mateus 28, 19. Atos 19, 4, 5 e 6 diz: mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava línguas e profetizavam. Paulo, ele encontrou esses homens, que ao total eram 12, e Paulo perguntou se eles receberam o Espírito Santo, e eles disseram que nem o Espírito Santo tinham ouvido falar. E Paulo, ciente que João batizava para o arrependimento, ou seja, preparando o povo para receber a Cristo. E aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus, e eles receberam o Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios 1,13 diz: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizados em nome de Paulo? Em Atos dos Apóstolos encontramos vários batismos feitos em nome do Senhor Jesus Cristo. E nas cartas de Paulo, ele também dá ênfase sobre o batismo em nome de Jesus. Ele diz, Paulo, que nenhum dos irmãos foram batizados em nome dele, mas foram batizados em Cristo, ou seja, no nome dele. A vida eterna é obtida por meio da fé no nome de Jesus, como diz João 20:31. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Temos que crer em Jesus. E pela fé nós temos vida eterna. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Para termos vida, temos que crer em Cristo e invocar o seu nome. Tudo deve ser feito em nome de Jesus, como está escrito em Colossenses 3,17. E quando fizerte por palavra ou por obras, fazei-o tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É tudo. Não é somente o batismo que deve ser invocado o nome de Jesus, mas em tudo o que nós fizermos, seja uma oração, seja um louvor, temos que entoar em nome de Jesus, dar graças a Deus em nome de Jesus, e assim nós estaremos cumprindo as Escrituras. Paulo, ele não escreve para fazer tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Não está escrito que nós temos a vida eterna em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está escrito que tudo é em nome de Jesus. Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como foi falado, aleluia. O nome de Jesus está acima de todo nome, como diz Filipenses 2:9-11. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus está acima de todo nome, e nesse nome se deve dobrar todo o joelho, tanto nos céus como na terra. E temos que conversar que Jesus Cristo é o Senhor, e assim Deus é glorificado. Efésios 1:20-21, que manifestou a Cristo ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. O nome de Jesus está acima de todo nome. E o nome de Jesus está acima de todo nome que se possa pronunciar. Jesus, ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. E ele é o nosso Salvador. E assim como está escrito, todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Mas, como o apóstolo Paulo diz, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente que excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, que é Deus. O Filho é sujeito ao Pai. Há um só batismo, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não existe dois batismos, somente um batismo. E é importante batizar em nome de Jesus porque é o único para a salvação. É o único batismo que nos leva para a vida eterna. O batismo feito na forma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não salva ninguém. Porque nós temos que cumprir a Escritura. Ou seja, caso haja desobediência do que Jesus mandou aos apóstolos para pregar em seu nome o arrependimento e a remissão dos pecados, e os apóstolos foram cheios do Espírito Santo e cumpriram as ordens de Jesus, nós estaremos contra a palavra de Deus. Vamos estudar sobre esse batismo que é feito hoje pela cristandade. Bíblia de Jerusalém, página 1896, diz em Mateus 28:19. É possível que em sua forma precisa, essa forma reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabes que o livro dos Atos fala em batizar em nome de Jesus, conforme Atos 5:2-38. Mais tarde deve ter se estabelecido a associação do batizar as três pessoas da Trindade. Mateus 28:19 é um batismo na Trindade. E como foi falado no vídeo anterior, que a Trindade é pagã. A Trindade ela não tem origem no povo de Deus. O Espírito Santo não é uma pessoa. Jesus é Filho de Deus, o Pai, ele é o único Deus, como é bem claro nas Escrituras. E esse batismo foi criado, a Trindade ela foi criada no Concílio de Nicéia no ano 325. E ela foi tendo forma em concílios posteriores. Ainda mais, introdução ao cristianismo. O Papa declara em seu livro a forma básica de nossa profissão de fé trinitária, Mateus 28:19, tomou forma durante o curso dos séculos II e III, em conexão com a cerimônia de batismo, medida em que em seu lugar de origem está em causa. O texto, Mateus 28:19, veio da cidade de Roma. O batismo na Trindade, texto Mateus 28:19, portanto, não se originou a partir da igreja original.
que começou em Jerusalém por volta do ano 33. Era um pouco como a evidência demonstra uma invenção posterior do catolicismo romano, completamente inventada. Muitos poucos sabem sobre estes fatos históricos. Mateus 28:19, como lemos, não é uma ordem de Jesus. Como é bem claro o Papa ele diz, esse texto veio da cidade de Roma, porque a Trindade ela não é bíblica. Não temos como harmonizar a crença de um único Deus com um Deus trino. Então é bem claro, é um texto isolado. Então, qual batismo foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Diga pelo menos um apóstolo que batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por menos um. Não existe nenhum. Dos apóstolos do Senhor Jesus, nenhum batizou nesta fórmula. Todos os apóstolos, Pedro, Filipe, e vemos também todos que prosseguiram, também o apóstolo Paulo, depois ele foi escolhido para ser apóstolo, ele batizava em nome de Jesus. E somente fazendo uma observação que ele não batizava, mas evangelizava, mas ele fez alguns batismos, como ele escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Então, irmãos, cabe a nós examinarmos as Escrituras, porque temos que seguir a palavra de Deus à risca, não seguir tradição. Atos 4:18-20. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Uma pergunta bem simples. Pedro e João, eles foram pedidos de falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou no nome de Jesus? No nome de Jesus. Os apóstolos pregavam a Jesus, e é nesse nome que nós recebemos o Pai. E é nesse nome que nós recebemos o Consolador, o Espírito de Deus, o poder de Deus. Então eu não quero aqui dizer 3 pessoas, mas para que você entenda. Entenda que existe um único Deus, que Ele nos salva por meio do Seu Filho. E essa salvação nós temos por meio da sua unção, do seu poder. Você vai seguir a palavra de Deus ou a tradição de homens? Você viu na história, você pode pesquisar em várias fontes, em vários sites, e vai confirmar. Examine o que foi o Concílio de Nicéia, de onde teve origem a Trindade. Você vai ver o Concílio de Nicéia no ano 325, concílios posteriores. Então, seja um observador da palavra de Deus. A Igreja de Deus, ela observa as Escrituras. Mesmo que ela seja rejeitada, seja difamada, mesmo que ela seja perseguida, é uma igreja que vem mantendo a pureza. Como está escrito em Apocalipse, ela foi perseguida, mas ela não foi destruída. A igreja, ela permanece. E nós somos um povo que temos guardado os mandamentos de nosso Deus, que temos seguido, assim, para a sua meditação, fica Efésios 2:20. Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A igreja de Deus tem um fundamento, os apóstolos e os profetas. E Jesus é a pedra angular, a qual é o nosso Salvador. Amém. Igreja de Deus em Tianguá. Conheça a Igreja de Deus. Visite a nossa página, também esse canal, louvado seja Deus. Você, irmão da Igreja de Deus, divulgue esse trabalho, divulgue a verdade, para que todos possam ter acesso, porque esse trabalho não é meu, esse trabalho é nosso, e trabalhando juntos vamos divulgar a verdade, fazer a Igreja de Deus conhecida. E o objetivo desse canal, divulgar a Igreja de Deus. E não queremos somente divulgar, mas também que as pessoas conheçam, se convertam e cheguem ao único Deus verdadeiro e pela fé sejam batizadas em nome de Jesus. Mais uma vez, irmãos, que a paz seja convosco, que o eterno nosso Deus possa abençoá-los